Salve, salve galera do Showriso Games, tudo beleza? Hoje quero começar uma nova série aqui. Hoje não é gameplay, não tem nada. Vai ser um vídeo mais de... onde tem mais assim, onde vocês vão assim, mais visualizar, vai ser como se fosse uma história contada. Eu quero trazer essa série aí pro canal. É uma série modificada. Essas três aberturas. Antes de eu contar, arrebenta aí no like, compartilha esse vídeo aí. Essa nova série que eu quero fazer, que eu vou fazer, né? Então eu vou fazer uma série nova aqui. Um roteiro novo, né? De três animes mesclado, que são os Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e Dragon Ball. Não quer dizer que vai ter os três itens, todos os três itens dos três desenhos ao mesmo tempo, não. Vai ter algumas coisas do Dragon Ball, algumas coisas dos Cavaleiros, algumas coisas do Pokémon. Assim, um dos personagens principais desse desenho vai ser o protagonista. No caso, eu escolhi os Cavaleiros. Mas vai ter itens assim, vilões de Dragon Ball, vai ter vilões do Pokémon. E por aí vai. Então nós vamos começar a contar. Eu vou fazer esse primeiro vídeo com a saga do Santuário, com esses três itens num roteiro modificado. Então vamos lá. A história começa assim: quando o perigo surge na Terra, surgem então os mais fortes e corajosos Cavaleiros de Atena, que lutam contra o mal. Nessa mesma terra existem criaturinhas que ajudam os cavaleiros a combaterem o mal. Criaturinhas essas chamadas de Pokémon. Na cidade de Pallet vive um garoto forte e corajoso chamado Seiya. Ele está ansioso para pegar o seu primeiro Pokémon. Marin, sua mestra, diz que já é tarde e Seiya precisa dormir. Então, ela diz para Seiya assistir um programa apresentado pelo Professor Carvalho, o perito Pokémon da cidade, onde no dia seguinte ele irá mostrar três Pokémons com forças e fraquezas diferentes, que são o Charmander, o Squirtle e o Bulbasauro. Seiya dorme e se imagina com um dos três Pokémons, mas acaba perdendo a hora e vai correndo ao laboratório do Professor Carvalho. Seiya chega ao local, mas infelizmente todos os três já foram pegos por outros três Cavaleiros de Bronze. Vocês vão saber quem é futuramente no vídeo. Mais tarde, que mais tarde seria conhecido no Torneio Galáctico. Sobra apenas um Pokémon, mas Seiya quer ficar com ele a qualquer custo. Então o Pokémon que lhe sobra é o rato elétrico Pikachu, que o recebe com um grande choque elétrico. Seiya recebe uma Pokéagenda e 6 Pokébolas. Então, o dia da batalha pela armadura de Pegasus chega. Seiya vence e recebe a armadura de Pegasus, mas não a veste. Seiya percebe que Pikachu não gosta muito de ficar dentro da Pokébola, assim como os outros três Pokémons iniciantes, que eu já tinha falado no início do vídeo. Seiya e Pikachu não se dão muito bem de início. Seiya tenta pegar um Pidgey, que era ótimo para o iniciante. Seiya lança uma Pokébola, mas Pidgey acaba escapando. Pikachu ri muito. Então a Pokéagenda diz que o Pokémon deve ser enfraquecido antes de ser capturado. Uma figura estranha sai de trás de uma árvore e captura o Pidgey. Surge então outro Pidgey. Seiya tenta pegá-lo, mas é surpreendido pelos redemoinhos, ataque mais forte do Pidgey. Um Rattata surge, então tenta roubar algo na mochila do Seiya, mas outra figura misteriosa surge e faz o Rattata retornar a sua Pokébola. Então Seiya vê outro Pidgey e lança uma pedra, mas acerta a cabeça de um Spearow, que é diferente do Pidgey. Desculpa a pronúncia aí, que a pronúncia é um pouco forte, né? Mas tudo bem.
Diferente do Pidgey, é muito agressivo e ataca humanos e outros pokémons. Sei e Pikachu fogem dos Spearows. Cai uma tempestade e Pikachu acaba se adoentando. Sei então veste a sua armadura pela primeira vez e diz que está destinado a ser o maior cavaleiro e mestre Pokémon do mundo. E junto com o raio elétrico de Pikachu, derrotam os Spearows. Outra coisa misteriosa surge e captura um deles. Seiya vê algo voando no céu que a Pokéagenda não consegue identificar. Seiya vai até a cidade de Viridian, onde é surpreendido por Xena, a Amazona de Cobra, que pensa que Seiya está roubando Pokémons por ver Pikachu fora da Pokébola. Xena vê a Pokéagenda, não, na verdade é China, mas eu estou pronunciando Xena, né? Porque aquela Amazona de Cobra, ela lembra um pouco a Princesa Guerreira, né? Dá um parecido. Xena vê a Pokéagenda de Seiya e percebe que ele é um cavaleiro e um treinador Pokémon. Xena leva Seiya a um centro Pokémon para curar Pikachu. No mesmo local está sendo disputado um torneio de artes marciais. Lá, Seiya é zombado sem dó por Jabu de Unicórnio. Seiya decide participar do torneio, que era organizado por Saori Kido, a reencarnação de Athena. Antes disso, aparecem dois vilões atrapalhados que roubam o Pokémon. Seiya veste a sua armadura e acaba com os dois vilões. Shiryu de Dragão. Deixa eu abrir um parêntese. Ele não acabou por definitivo, porque sempre você vai ouvir falar na equipe Rocket voltando para roubar Pokémons. Isso é clássico, né? A equipe Rocket, ela não tem filiação com nenhum dos vilões principais. Tipo Mestre do Mal, Hilda de Polaris, Poseidon, nem nada parecido. Eles são uma organização criminosa independente daí. Eles são tão inimigo dos Cavaleiros de Bronze quanto dos vilões principais, né? Tá. Onde eu parei? Shiryu de Dragão está na floresta de Viridian, caçando. Está em frente a frente com o Caterpie. Shiryu então captura seu segundo Pokémon, já que um era o Charmander que ele pegou com o Professor Carvalho. Entendeu quem é que ficou com o Charmander na distribuição? Foi nada mais nada menos que Shiryu de Dragão. E o outro era o Pidgey. Agora vocês percebem, Shiryu era a tal figura misteriosa que capturou o Pidgey quando o Seiya jogou a Pokébola e o Pidgey escapou. Pidgey acaba evoluindo para Pidgeotto, que viera a ser o Pokémon mais leal e mais fiel ao Shiryu. E aos demais cavaleiros, quando o Shiryu não está por perto. Deixa eu contar uma coisa. Os Cavaleiros de Bronze livremente usavam os Pokémon de cada um, se revezavam. Apesar de eles não tinham posse. Existe uma... Contando agora aí um detalhe. Eles apertavam o botão branco. Cada cavaleiro tinha uma Pokéagenda diferente. Um botão branco na Pokéagenda que selecionava o Pokémon de outro cavaleiro que de repente estaria ausente ou que morreu na Batalha das 12 Casas, uma coisa dessas aí. Tá. Dois cavaleiros ainda estão para chegar ao torneio galáctico. Era Cisne e Fênix. Yoga de Cisne chega ao local. Ele é o cavaleiro de gelo. Seiya vê Rattata e Squirtle ao seu lado e percebe que Yoga pegou Squirtle com o Professor Carvalho.
Tá vendo? O Yoga ficou com o Squirtle, o Pokémon de água. E a figura estranha que apareceu e trouxe Rattata de volta para a Pokébola era Yoga. Só que o desenho não ia mostrar. É claro que isso aqui são só coisas fictícias. Isso aqui não são coisas reais. Eu vou contando de acordo com da minha leitura aqui. O Rattata mexia na mochila do Sei e o Yoga trouxe ele de volta. Mas na sua primeira luta, quase perde para a Hydra, outro Pokémon, outro Cavaleiro de Bronze. Yoga vence o combate e pergunta quem será seu oponente, Seiya de Pegasus ou Shiryu de Dragão, que iriam lutar logo em seguida. Shiryu é atingido no seu ponto mais fraco e quase morre. Só não morre porque Seiya dispara outro golpe de Pegasus no mesmo local. Shiryu é desafiado para uma batalha Pokémon com Samurai. Caterpie batalha e evolui para Metapod. Metapod acaba sendo roubado por um enxame de vidros. Shun, o Cavaleiro de Andrômeda, vai atrás do enxame de vidros e captura uma. Metapod é resgatado e acaba evoluindo para Butterfree. Shun é o próximo a lutar, seu adversário é Jabu de Unicórnio. Antes que Shun vença Jabu, o Cavaleiro de Fênix surge e interrompe o torneio e rouba a armadura de Sagitário, que seria dada ao vencedor do torneio galáctico. E ele também rouba a esfera de 4 estrelas, na qual, juntando as 7, aparece um dragão e realiza o pedido. As esferas do dragão, aí que elas entram. Seiya possuía uma de 4 estrelas, que dizia que era presente do seu avô. Para vocês entenderem como é que está funcionando a mescla aqui. E os demais cavaleiros possuíam mais 2, mas Ikki roubou a de 4 estrelas apenas. Fase Santuário, os Cavaleiros Negros. Ikki interrompe a luta de Shun e Jabu e foge para a Ilha da Rainha da Morte. O torneio galáctico é suspenso. Os Cavaleiros de Bronze vão até a Ilha da Rainha da Morte. Seiya está perto do Monte Moon, onde deverá atravessar para enfrentar os Cavaleiros Negros. Shiryu vai até Mur para consertar as armaduras de Pegasus e Dragão. Mur diz que as armaduras são recuperadas com muito sangue de cavaleiro. Shiryu perde muito sangue, mas resiste e conserta as armaduras. Seiya vê vários Pokémons no Monte Moon, mas não pode capturar um sequer. Na saída, Seiya encontra o Pegasus Negro. Seiya é golpeado e recebe vários meteoros negros, mas vence o Pegasus Negro. Porém, os meteoros negros danificam a sua saúde, fazendo a sua pele escurecer até a morte. Seiya tenta se recuperar comendo algumas ervas, mas mesmo assim fica muito enfraquecido. Yoga luta contra Cisne Negro. Cisne Negro é derrotado facilmente, mas acaba entregando um dos seus pontos fracos ao Cavaleiro de Cisne. Shun tenta passar por uma montanha de fogo para pegar a esfera do dragão. Shiryu vence Yoga numa batalha Pokémon entre Pidgeotto e Rattata e chega à vitória de número 10. Um cavaleiro gigantesco aparece e destrói a montanha de fogo. Atrás da montanha de fogo, vocês vão saber quem é esse cavaleiro gigantesco aí futuramente. Eu vou dar uma dica, ele é um cavaleiro de ouro. Ficou mais fácil e mais cristalino agora. Atrás da montanha, ele encontra Andrômeda Negro, que o ataca com suas correntes cobra. Shun acaba se ferindo, mas com a ajuda de Bulbasauro. Então, quem pegou o Bulbasauro foi Shun. Seu Pokémon iniciante, Ibidrio, destrói as correntes cobras e derrotam Andrômeda Negro. Depois de perder muito sangue, recuperando as armaduras, Shiryu está em Vermilion, onde enfrenta Dragão Negro. No início sofre bastante, mas ele conta sobre um sentimento chamado amizade. Isso faz Dragão Negro perder suas forças e ser derrotado. Charmander, seu Pokémon iniciante, acaba se perdendo. Yoga quer enfrentar Ikki de Fênix para obter a esfera do dragão de Ikki,
e mais a outra que ele havia roubado de 4 estrelas, que era de Seiya, né? E mais 2 que Saori possuía, né? Também. E que lhe atinge um golpe fantasma, que faz Yoga lembrar do seu passado triste. E que lhe atinge um golpe no peito. Yoga só não morre porque é salvo por um terço. Terço, no caso, são aquela figura religiosa que as pessoas usam como cordão, né? Seiya e os demais cavaleiros chegam ao local e lutam contra Ikki de Fênix, que vence todos com o espírito diabólico. Os cavaleiros se unem para derrotar o espírito diabólico. Então, um dos ataques acerta o ponto do cérebro de Ikki, que lembra ter sido iludido por um falso mestre que o levou para a Ilha da Rainha da Morte. Ikki se rende e é derrotado por Charmander, que estava perdido. Ikki está num level bem alto, no qual todos os Pokémons lhe obedecem. Vocês vão entender por que quando o Charmander evoluiu para Charmeleon e depois virou Charizard, o Charizard ele não obedecia o Seiya e nem o Shiryu, e nem os outros cavaleiros, só o Ikki. Porque existe uma coisa que eu coloquei aqui entre o roteiro, que só o Ikki possui e os demais cavaleiros não, que é o ato de fazer com que todos os Pokémons, sem exceção, exceto o Mew e Mewtwo, obedecerem Ikki. Mas isso mais pra frente eu vou contar o detalhe disso, o segredo disso daí, como é que os Pokémons conseguem obedecer o Ikki. Então Seiya se lembra do que viu ao sair de Pallet, que a Pokéagenda não poderia identificar. Aí as peças do quebra-cabeça se encaixam. Era um Pokémon chamado Fênix, que estava levando o Ikki. Ou seja, o que Seiya viu lá no céu voando, que era um Pokémon que não havia identificação, era então o Ikki de Fênix sobrevoando sobre a Fênix, aquele Ho-Ho-Ho, né? O nome daquele Pokémon, né? Ele tem um outro nome, mas ele é conhecido como Fênix. Fase Santuário, os Cavaleiros Fantasma. Com as esferas do dragão recuperada, junto da armadura de Sagitário, os cavaleiros estão perto de encontrar a última e invocar o Shenlong. Porém, o Shenlong é o dragão que realiza os desejos, né? Pra quem não sabe. Porém, outro vilão surge numa espaçonave e rouba as esferas do dragão e a armadura de Sagitário. Seiya usa o radar dragão e vai até o palácio desse vilão. O nome dele é Pilaf, que usa os Cavaleiros Fantasma como seus capangas. No navio fantasma, os cavaleiros encontram Pilaf, que consegue fugir usando ilusões. O navio naufraga e os cavaleiros acabam perdidos na ilha dos Pokémon gigantes. Os Pokémons também se perdem e tentam achar Seiya e os outros. Percebam-se que quem assistiu Pokémon no episódio 17, a Ilha dos Pokémon Gigantes, tudo que os Pokémons falavam apareciam legendas embaixo, porque senão ninguém ia entender nada. Por exemplo, os Pokémons, assim como os animais que a gente tem em casa, eles não falam, só emitem som. Por exemplo, o cachorro late, o gato mia. E os Pokémons também não são muito diferentes disso, só sabem falar o nome deles. Então, apareciam legendas nesses episódios. Pilaf, por fim, consegue reunir as 7 esferas do dragão para obter seu desejo ardente de dominar o mundo. Porém, Pikachu o encontra e pede uma montanha de queijos. As esferas são novamente espalhadas pelo mundo e Shenlong desaparece. Pilaf promete vingança contra os Cavaleiros de Atena e seus Pokémons. Por fim, os Cavaleiros de Bronze encontram seus Pokémons perdidos. Pilaf retorna ao seu palácio e espalha vários Tentacons para não ser encontrado. Shun e Yoga chegam ao palácio, mas acabam presos entre 4 paredes, caindo na armadilha de Pilaf. Pilaf foge para a Pedra da Donzela, onde ali prepara seu último espectro para derrotar Seiya. Esse espectro era um Gastly, que é um Pokémon fantasma, e é um cavaleiro ao mesmo tempo. Shun e Yoga fogem da armadilha e aparecem por lá. Shun vence esse último espectro com a corrente nebulosa. Agora só resta Pilaf, que derrota os cavaleiros um a um.
mas Ikki ressurge e lança seu golpe fantasma em Pilaf e o derrota. Os cavaleiros procuram um lugar de descanso e sossego. Ali eles avistam uma montanha, onde eles veem vários treinadores libertando suas Butterfree. Shiryu se sente obrigado a fazer isso, porém sua Butterfree se apaixona por uma outra, cor-de-rosa, que não lhe dá a menor bola. Porém, todas elas são capturadas pela equipe Rocket. A Butterfree de Shiryu vence os Pokémons dos Rocket, e a Butterfree rosa se apaixona pela Butterfree de Shiryu. Porém, Shiryu acaba tendo que se despedir de sua Butterfree. Todos choram muito, porque seu Pokémon lhe deixará saudades. É aquele famoso episódio clássico, só que no lugar do Ash Ketchum você vê o Shiryu chorando pela sua Butterfree, aquela musiquinha triste, né? O Pikachu aparece com eles também chorando. E aí é um episódio muito triste, muito assim. Eu acredito, a Butterfree era o Pokémon mais leal, ó, do lado do Pidgeotto. Era o Pokémon mais leal do que o Shiryu tinha, mais fiel, né? Você não ouviu aqui algumas batalhas com a Butterfree e tal, mas aconteceram em alguns. É porque eu só tô contando os detalhes principais dos roteiros modificados, né? Fase Santuário, os Cavaleiros de Prata. Seiya chega a uma ilha onde vê Marin e sua Clefairy, né? Aquele Pokémon rosinha, fada, né? Treinando. Detalhe: os Pokémons rosinha ficaram com as Amazonas, que são Clefairy, Jigglypuff e Chansey. No caso aí, na teoria, a Chansey, a Marin é a enfermeira Joy e a China é a guarda Jane. Para você ver como é que faz um pouquinho de sentido isso daí. Porque a Marin já é uma amazona mais meiga, mais dócil, né? Um pouco mais frágil, né? E a China não. A China já é uma amazona mais corajosa, mais lutadora. Dificilmente você vê a China apanhando. Raramente, as Amarin você via apanhando direto. Tá, mas esse é um outro detalhe. Então, ela diz para não subestimar os poderes dos Cavaleiros de Prata, e menos ainda seus Pokémons. O primeiro adversário é Misty de Camaleão, que ilude Seiya com suas ondas. Seiya e Pikachu unem seus cosmos, e Seiya lança o turbilhão de Pégasus e vence Misty de Camaleão. Asterion descobre o que está no pensamento de Marin e descobre que ela traiu o santuário. Moses se enfurece e a deixa inconsciente. Seiya descobre o desaparecimento da sua mestra e chega ao local para lutar contra Moses, que descobre rumores do santuário e diz que Marin é a sua irmã desaparecida. Asterion consegue captar os golpes de Seiya, que derrota Moses. Asterion usa ataques psíquicos e deixa Seiya fora de combate. Os cavaleiros descobrem que há 13 anos Athena foi salva da morte pelo cavaleiro de Sagitário Aioros. O mestre Ares, o mestre do mal, queria matá-la. Eles estão de férias em Acapulco. Seiya, Shun e Shiryu estão do outro lado da ilha, onde são atraídos pela armadilha dos Cavaleiros de Prata. Seiya vence Xena de cobra, mas acaba sendo transformado em pedra pelo escudo de Medusa de Algol. Shun acaba tendo o mesmo destino. Asterion é transformado em pedra por acidente. Shiryu tenta lutar contra Algol com seus Pokémon Charmander, que vence Whimper Bell. Pidgeotto vence Tangela.
Shiryu tenta de várias formas, mas não olhar o escudo de Medusa, mas infelizmente acaba tendo que se cegar para isso. No início é bastante golpeado, mas o Cosmo de Athena mostra os movimentos do Cavaleiro Algol, e assim ele derrota Algol de Medusa. Shiryu volta para os 5 picos antigos para se recuperar da cegueira. Athena é sequestrada por Jamian de Corvo. Seiya chega ao local e é atingido pelos corvos. Ele é atacado também por Xena, que suspeita que Saori seja Athena. Seiya tenta lutar contra Jamian, mas acaba quebrando o seu braço. Yoga e Shun chegam ao local e derrotam China e Jamian. Surgem outros Cavaleiros de Prata, Dante e Capela, que atacam Yoga e Shun. Então surge Ikki de Fênix e faz uma linha no chão, onde se um deles ultrapassassem, perderiam suas vidas. Capela ignora isso e acaba sendo mutilado. Shun vence com sua corrente de Andrômeda. Shun com sua corrente de Andrômeda vence Dante. Fase Santuário, os Cavaleiros de Ouro. Me desculpa aqui pela tossida, né? Após derrotar os Cavaleiros de Prata, Ares, o Mestre do Mal, convoca Milo, Cavaleiro de Ouro de Escorpião. Ares, o Mestre do... Me perdi aqui na leitura. Para que acabasse com os Cavaleiros de Bronze. Ele diz que entre eles havia um Aiolos que morreu ao trair o santuário. Emu de Ares e o Mestre Ancião ajudaram a ser traído. Ajudaram Aiolos a trair o santuário e precisam ser mortos. Milo se recusa a fazer isso. Então Aiolia de Leão se oferece para lutar contra os Cavaleiros de Bronze. Seiya e Yoga e Shun ficam sabendo de 12 armaduras de ouro através do Mestre Kami, um perito em artes marciais que mora numa ilha isolada e possui um Blastoise que fala. Aí, vocês estão vendo aí o Mestre Kami aparecendo pela primeira vez. O Mestre Kami, eu vou contar um detalhe que eu incluí na série. O Mestre Kami, ele é irmão mais novo do Mestre Ancião de Libra. O Mestre Ancião fica nos 5 picos antigos, enquanto o Mestre Kami vive numa ilha isolada e é perito em artes marciais. Também foi o Cavaleiro de Libra há muitos anos atrás. Posteriormente, depois do Mestre Ancião. Os 5 picos antigos, Máscara da Morte de Câncer é enviado para tirar a vida do Mestre Ancião, mas Shiryu, mesmo cego, tenta impedir isso. No início apanha muito, mas o Cavaleiro Mu de Ares aparece nos 5 picos. Então Shiryu percebe que Mu também era um Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro de Câncer retorna ao santuário. Seiya, junto com Yoga, Shun e Shiryu, mesmo cego, partem para o santuário e encontram o Cavaleiro de Prata Maia de Sagitta, que lançam flechas envenenadas, que não ferem os cavaleiros, mas sim a Saori, que cai desmaiada. Maia é derrotado, mas diz que apenas o Mestre Ares pode retirar a flecha do peito de Athena. Então aparece o Mestre Kami, que diz que os cavaleiros terão que enfrentar o guardião de cada uma das 12 casas dentro de 12 horas, do contrário, Athena morrerá. Então eles partem para a primeira casa de Ares. Lá são recebidos por Mu. No início pensam que Mu é um cavaleiro, que Mu, o Cavaleiro de Ares, também é um vilão, mas é apenas um engano. Mu diz para passarem pelas 12 casas, que para passarem pelas 12 casas terão que consertar suas armaduras, onde existem várias rachaduras, mostrada por Kiki, aprendiz de Mu. Mu precisa de 1 hora para consertar as 4 armaduras de bronze. Agora, para chegarem à Casa de Touro, precisariam salvar a cidade de um Hipno e um Drauzen, pokémons que hipnotizavam habitantes daquela cidade. Pois, entre uma casa e outra no santuário, faziam fronteiras
com pequenas cidades. Os cavaleiros unem seus cosmos e seus pokémons e derrotam os dois. Então Mu lhe dá a insígnia de Ares. Então é chegada à Casa de Touro, onde enfrentariam Aldebaran de Touro, né? Que agora vai ser revelado. Ele é o tal cavaleiro gigantesco que vocês viram derrubando a Montanha de Fogo na saga dos Cavaleiros Negros. Mas na época ele ainda não havia sido revelado que ele era o tal Cavaleiro de Ouro de Touro. Seiya tenta lutar e é bastante humilhado. Aldebaran pensa que já o derrotou. Seiya que ressurge do chão e lança seus meteoros, que lhe quebram seu chifre. Seiya é permitido de passar à próxima casa, mas os outros não. Shiryu tinha Me perdi de novo. Shiryu tinha um Pokémon lutador, que vence Hitmonchan de Aldebaran. Os três cavaleiros unem seus ataques e passam por Aldebaran, que lhe dá a insígnia de touro. Percebam-se que, ao derrotarem cada cavaleiro de ouro, eles receberiam uma insígnia diferente, que unindo todas elas, o feitiço da flecha dourada, atingida no peito de Atena, ela seria quebrada. E também os cavaleiros participariam de um torneio também de Pokémons, né? Isso eu vou contar mais pra frente. Os 4 cavaleiros de bronze chegam à Casa de Gêmeos, onde há vários labirintos de luz e sombra, e a mesma porta de entrada é a de saída. Sei e Shiryu surgem por um lado, seguem para um lado, Yoga e Shun por outro. Sei e Shiryu encontram apenas a armadura vazia, e assim passam à próxima casa, a de Câncer. Já Shun e Yoga encontram a sombra do cavaleiro dentro da armadura. Yoga tenta atacá-lo com seu pó de diamante e nada acontece. Yoga acaba perdendo as forças e desmaia, e assim é enviado a outra dimensão. Na outra dimensão, Yoga encontra a Casa de Libra, onde é derrotado pelo Cavaleiro de Ouro de Aquário e acaba preso num esquife de gelo. Shun quase tem o mesmo destino. Shun percebe que seus pokémons não são páreo para os pokémons do Cavaleiro de Gêmeos. Shun então usa sua corrente nebulosa que atravessa as 12 casas por inteira até chegar ao Mestre do Mal. Shun então percebe que existe alguém manipulando os Cavaleiros de Ouro. Shun recebe a insígnia de Gêmeos e usa Rapidash para chegar mais rápido à Casa de Câncer. Sei e Shiryu chegam à Casa de Câncer, porém ela é protegida por uma montanha enfeitiçada, onde quem encostasse apenas um dedo seria lançado para longe. Apenas um Kangaskar poderiam levá-los à Casa de Câncer. Sei e Shiryu atravessam a Casa de Câncer numa montanha enfeitiçada. Numa montanha russa, né, no caso. Então, eles encontram Máscara da Morte, o Cavaleiro de Câncer. Seiya lança seus meteoros e passa para a próxima casa, a Casa de Leão. Shiryu permanece na quarta casa para enfrentar o Cavaleiro de Câncer, que o envia ao mundo dos mortos. Seus Pokémon não poderiam lhe proteger no mundo dos mortos. Shiryu consegue sair dessa ilusão e novamente encontra seus Pokémons. Charmander, Pidgeotto e Dratini são escolhidos. Já Kinger, Gastly e Golbat são os escolhidos de Máscara da Morte. Pidgeotto vence Golbat, Charmander vence Kingler, porém Dratini não consegue vencer Gastly. Então ambos travam uma dura batalha. Máscara da Morte usa suas ondas das trevas e Shiryu seu cólera do dragão. Shiryu, muito enfraquecido, eleva sua lágrima a Dratini, seu antigo Pokémon de estimação, que era procurado pela equipe Rocket. Dratini evolui para Dragonair e protege Shiryu. Detalhe, nesses episódios da Casa de Câncer, acontece o tal episódio censurado, A Lenda de Dratini, que aqui ficou conhecido com outro nome,
Eu vou contar isso mais tarde. A armadura de ouro começa a abandonar o corpo de Máscara da Morte, porque ele a usava com mais intenções. Shiryu tira sua armadura e, junto com Dragonai, lança o mais forte cólera do dragão e o lança no mundo dos mortos. Todas as imagens macabras da Casa de Câncer sumiram. Shiryu é encontrado por Shun na Casa de Câncer. Shiryu percebe que voltou a enxergar. Entre a Casa de Câncer e a Casa de Leão existiam a zona de safari. No caso, que teriam que atravessar para encontrar a Casa de Leão. Shiryu tenta capturar vários Pokémons, mas pega um bando de Tauros para salvar Dratini das mãos da equipe Rocket. Os Rockets tentam de forma covarde entrar na zona de safari, mas acabam... Vocês sabem qual forma covarde foi essa. Quem assistiu o episódio legendado, tem no YouTube aí. Acho que eu vou deixar esse episódio na descrição do vídeo. Eu não prometo não, mas se eu achar eu coloco aí. Vocês vão saber como é que a equipe Rocket entrou na zona de safari e como entraram, né? Como entraram lá. Foi por isso que o episódio foi censurado. Mas eles acabam sendo derrotados por Shun e Shiryu de dragão. Seiya chega à Casa de Leão após capturar um Rhyhorn. Rhyhorn é aquele rinoceronte de pedra, né? Chegando lá, Seiya percebe que Aiolia de Leão está diferente, possuído por um espírito maligno aplicado pelo Mestre do Mal. Todo mundo sabe que o Aiolia, ele é meio bonzinho. De todos os cavaleiros, acho que ele é o mais bonzinho de todos, os Cavaleiros de Ouro. Mas só que assim, você percebe que ele é o mais bonzinho de todos, o mais dócil, o mais assim... Você não vê ele como aquele cavaleiro mau. Mas só que aí ele foi possuído por um espírito das trevas, do Mestre do Mal. Aiolia usa a cápsula do poder. Seiya não consegue atingir seus golpes na velocidade da luz. Seiya usa seus meteoros, mas não atinge Aiolia. Na batalha Pokémon, Seiya não leva muita vantagem. Rhyhorn vence Electabuzz, mas Pikachu perde para Jolteon. Jolteon consegue confundir Seiya e Pikachu com seus ataques na velocidade da luz. O combate é interrompido por Cassius, um dos discípulos de Xena de Cobra. Durante o combate, Cassius acaba sendo atingido e morre. Aiolia volta ao normal e permite Seiya e os demais cavaleiros a passarem, mas alerta que Shaka de Virgem, o próximo cavaleiro, é o cavaleiro mais próximo de Deus. E que aconteceria algo tenebroso se Shaka abrisse seus olhos. Seiya, Shun e Shiryu chegam à Casa de Virgem, mas quase acabam mortos pelo cavaleiro de Shaka de Virgem. Seus ataques psíquicos são impossíveis de ser vencidos. Então chega ao santuário o Cavaleiro de Fênix, que se dispõe para enfrentar o Cavaleiro Shaka de Virgem, e que também acaba sendo massacrado. Shaka usa seus pokémons psíquicos, Alakazam e Drowzee, que acabam sendo vencidos pelos pokémons de Ikki, Fênix e Flareon. Então Shaka envia Ikki para os 6 mundos, que na verdade todos formam o inferno. Ikki então resiste ao ataque, então Shaka usa o Pokémon cujo seu cérebro é mais calculista do que muitos computadores juntos. Esse Pokémon era Porygon, que faz Ikki levitar várias vezes. Os efeitos de luzes dominam Ikki por inteiro, que perde a sua armadura. Percebam aí que aqui também tem um episódio censurado, que é o famoso episódio Porygon, o guerreiro do cérebro eletrônico. Shaka possuía esse Pokémon. Então esse episódio também deve ter aí. Se eu achar eu coloco na descrição do vídeo. Aí pra você ver. Shaka também tinha um cérebro eletrônico também. Mas Ikki recupera sua armadura das cinzas. Então Shaka lhe lança o tesouro do céu, que deixa Ikki sem seus 5 sentidos.
Shun se levanta e lança a corrente de Andrômeda, então Shaka tenta lutar contra Shun, mas Ikki impede isso. Ele diz que deixou Shaka fazer isso de propósito. Então Ikki desperta o sétimo sentido e, junto com Shaka, parte a trilhões de quilômetros desse mundo. A armadura de Virgem permanece intacta, mas Ikki e Shaka morrem. Shun chora muito a morte do seu irmão. O cosmo de Ikki diz que Shun deve lutar como um corajoso cavaleiro. Shun parte com Seiya e Shiryu para a próxima casa, a casa de Libra. Na casa de Libra, Shiryu percebe que essa casa fora do seu antigo mestre e também do seu tio-avô, o mestre Kami. Percebam-se, o mestre Kami é tio-avô do Shiryu, né? Que ele é o irmão mais novo do mestre ancião. Ao chegarem lá, eles avistam Yoga congelado num esquife de gelo. Os cavaleiros com seus ataques tentam destruir o esquife de gelo, mas tudo isso em vão. Então os cosmos do mestre ancião dos 5 picos antigos lhe enviam a lendária armadura de Libra para ajudá-los. A armadura de Libra possui 12 armas. Shiryu deve escolher a arma certa. Caso contrário, Yoga morria espedaçado no esquife de gelo. Então Shiryu escolhe a espada e esmigalha o esquife de gelo, mas Yoga permanece desmaiado. Seiya e Shiryu partem para a próxima casa, a de Escorpião, e deixam os Pokémon junto com Shun. Os Pokémons com Shun, que permanece na casa de Libra com Yoga. Shun leva Yoga para uma caverna de gelo, junto com os Pokémons, e se aquecem na chama da cauda do Charmander do Shiryu. Agora vocês entenderam o que eu quis dizer. Às vezes, os outros cavaleiros poderiam usar o Pokémon de um ou de outro, sendo que alguns eram treinados para isso, mas outros não. Shun começa a perder as suas forças e desmaia. Yoga volta à vida, mas não consegue descobrir onde está. Seiya e Shiryu encontram a casa de Escorpião, mas não aparece ninguém. Então Seiya e Shiryu decidem voltar à casa de Libra. Mas aparece o cavaleiro Milo de Escorpião e impede isso. Shiryu dispara o cólera do dragão, mas nada acontece. Seiya dispara o meteoro de Pegasus, mas também nada acontece. Os dois decidem atacar juntos, mas são atacados pelo veneno da agulha escarlate de Milo. Então Yoga, mesmo perdido na neve, encontra a casa de Escorpião e aparece junto com os Pokémons e Shun nos braços. Yoga diz que os cavaleiros erraram ao entrar na casa de Escorpião sem um Pokémon sequer, e assim ficariam vulneráveis aos ataques dos Cavaleiros de Ouro. Percebam que o episódio Perdidos na Neve, o Yoga é protagonista do episódio e estava abraçado com os outros Pokémon, Charmander, Squirtle, Bulbasauro e todos os outros, Pidgeotto, ali dentro da caverna de gelo, e o próprio Pikachu. Então os Cavaleiros de Bronze, o Seiya e o Shiryu, entraram na casa do Milo sem um Pokémon sequer. Porém, alguns dos Pokémons principais de Seiya e Shiryu permanecem. Oh, perdão, eu estou lendo errado aqui. Seiya e Shiryu com Shun nos braços partem para a próxima casa, a casa de Sagitário. Yoga decide lutar com Milo numa batalha Pokémon. Porém, alguns Pokémons principais de Seiya e Shiryu permanecem na casa de Escorpião. Yoga lança Charmander, que luta contra Scyther e vence. Milo lança Golbat, que é vencido pelo jato d'água de Squirtle. Pidgeotto, com os ataques de vento, vence Beedrill. Yoga vence os demais Pokémon. Yoga vence os Pokémons de Milo, que fica vulnerável, porém não mais fraco.
eu vou contar um segredo. A batalha Pokémon existia aí nesse roteiro modificado para aumentar ou diminuir os cosmos dos cavaleiros. Caso o cavaleiro vencesse a batalha Pokémon numa melhor de 3, melhor de 2 ou 6 contra 6, né, já que cada um só poderia carregar 6 no máximo, o cavaleiro que vencesse a batalha Pokémon teria seu cosmo fortalecido e o outro teria seu cosmo enfraquecido. Então Milo dispara suas agulhas e fere Yoga gravemente. Yoga contra-ataca com o Trovão Aurora, que deixa Milo congelado por um tempo. Então Milo dispara Antares, que deixa Yoga com sangramento grave. Yoga poderia morrer a qualquer momento. Então Yoga dispara seu pó de diamante, Milo resiste, porém se rende, estanca seu sangramento e permite Yoga a passar para a próxima casa. Shun acorda e percebe que já chegaram à casa de Sagitário. Uma flecha atinge uma parede que abre uma mensagem que diz: para protegerem Athena. Aparece a armadura de Sagitário, que aponta para a Seiya e dispara contra ele, que não morre. No momento aparecem vários Pikachus que viviam na floresta e tomavam conta da casa de Sagitário. O Pikachu de Seiya salva um pequeno Pikachu que iria morrer no rio. Seiya tenta se aproximar dos Pikachu, mas Seiya descobre que os Pikachus têm medo dos cavaleiros, porque tiveram pouco contato com humanos. Os ladrões de Pokémons aparecem, e vocês já sabem quem é, né? E prendem os Pikachus e os levam. Pikachu se solta mordendo a rede, e Seiya dispara seu meteoro de Pegasus contra o balão da equipe Rocket. Os Rockets são derrotados. Seiya então decide abandonar Pikachu na casa de Sagitário com os outros Pikachus. Aiolos amava os Pikachus, por isso tinha vários deles. Esse episódio aí, o adeus de Pikachu, coincidiu dele cair exatamente na casa de Sagitário, né? Por isso uniu uma coisa com a outra. E o Pikachu de Seiya era o mais forte para protegê-lo. Yoga e Shiryu diz para Seiya não fazer isso, mas Seiya não dá ouvidos e vai embora e começa a lembrar dos momentos que passou com Pikachu ao som da música A Hora Chegou, o adeus de Pikachu. Seiya é encontrado na saída da casa de Sagitário pelos demais Cavaleiros de Bronze. Yoga diz que isso que Seiya está fazendo é loucura. Então Pikachu aparece e os Pikachus ficam torcendo por Seiya e Pikachu para protegerem Athena. Isso foi clássico. Foi aquela cena que apareceu no final, só que no lugar do Ash é o Seiya, no lugar da Misty e do Brock são Yoga e Shiryu. Né? Vocês entenderam mais ou menos o casamento das coisas aí. E aí, então, eles partem para a casa de Capricórnio. Na entrada, uma fenda é feita no chão. Seiya, Shun e Yoga ficam do outro lado e partem para a casa de Aquário. Shiryu permanece e é encontrado por Shura de Capricórnio, que é o cavaleiro mais fiel a Athena. Shura ataca Shiryu com a espada sagrada Excalibur. Shiryu acaba se ferindo gravemente e sua armadura é partida em pedaços. Shura lhe dá a chance de vencê-lo numa batalha Pokémon. Então Shiryu lança Charmander, que evolui para Charmeleon e fica muito rebelde. Shiryu tenta trazer Charmeleon de volta, mas não consegue. Então Shiryu lança Paras, que lutaria contra Marowak. Charmeleon ataca Paras sem pena e dó. Para você ver, os próprios Pokémons se atacaram, né? Aliados se atacaram. Porém, Paras acaba evoluindo para Parasect e fere Charmeleon e lança o pó de sono contra Marowak. Então Shura, esse aí também é aquele famoso episódio Problemas com Paras, onde Charmeleon sem pena, sem dó, tava atacando o Paras, né? Um negócio assim.
Então Shiryu lança Pidgeotto, que com ataques de redemoinho vence Scyther. Pidgeotto trava uma batalha dura contra Raidon, mas acaba perdendo. Então Shiryu usa Dragonite, que evolui para Dragonite. Outra batalha dura é travada. Então Dragonite lança o arremesso sísmico, onde ambos dão uma volta no mundo. Raidon perde as forças e cai vencido. Esse é aquele famoso ataque que você viu pela primeira vez no episódio Pânico no Vulcão, onde o Charizard arremessa o Magmar dando aquelas voltas no planeta Terra. Vocês já devem ter visto isso em alguma cena no desenho do Pokémon. Então Shiryu fica em vantagem, porque, como eu já havia falado, o vencedor da batalha Pokémon eleva mais o seu Cosmo. Shiryu é atacado por Shura, que faz sua armadura em pedacinhos. Então Shiryu não vê condições de vencer Shura. Então ele lança a técnica proibida pelo Mestre Ancião, que é similar ao arremesso sísmico. Porém, o Pokémon, quando lança esse ataque, ele não morre, mas o Cavaleiro sim. Shiryu leva Shura a trilhões de quilômetros longe dessa terra. Ambos se desfazem no ar até se transformarem numa estrela cadente. O corpo de Shiryu desaparece. Restam apenas Yoga, Seiya e Shun. E apenas 2 horas para atravessarem as 12 casas. Os 3 estão próximos à casa de Aquário. Yoga decide lutar sozinho e diz para Shun e Seiya partirem para a última casa, a de peixes. Yoga chega até a casa de Aquário. Ao chegar lá, ele percebe que enfrentaria Camus, o seu antigo mestre. Ambos concordam em uma batalha Pokémon. Yoga escolhe Squirtle e Vaporeon. Camus escolhem Executor e Jynx. Squirtle lança seu... Executor lança seu ovo bomba contra Squirtle e acaba derrotado. Vaporeon, com seus ataques de água e gelo, vence Executor. Jynx tenta vencer Vaporeon, que resiste aos ataques e vence. Camus lança Execução Aurora. Yoga contra-ataca com pó de diamante, mas acaba sendo consumido. Então Yoga percebe que deve elevar o seu Cosmo para chegar ao zero absoluto. Então Yoga lança o Trovão Aurora com seu Cosmo elevado contra a Execução Aurora e ambos explodem. Seus cosmos morrem congelados. Restam apenas Seiya e Shun vivos, que estão chegando à última casa, a de peixes. Antes de encontrarem a casa de peixes, eles avistam uma cidade onde pessoas não dormem e viram a noite brigando e arrumando confusão. Xena chega à cidade com Jigglypuff, Pokémon balão. Aquele Pokémon rosinha que vocês conhecem, que canta, que... E com sua canção faz todos adormecerem e se acalmarem depois. Xena decide que Jigglypuff pode acompanhar Seiya e Shun para enfrentarem o último cavaleiro. Na série Pokémon, Jigglypuff nunca tinha treinador, ninguém nunca capturou a Jigglypuff. Aqui em Cavaleiro é diferente, porque o Ash não era um cavaleiro, o Ash era um menino normal, mas aqui não, aqui é diferente. Os cavaleiros de bronze, acredito eu, são aptos a treinarem os Pokémons. Qualquer um, sem exceção. Seiya e Shun encontram a última casa. Seiya decide passar para o quarto do mestre, mas lá avista várias rosas vermelhas, que são as rosas diabólicas. Shun permanece na casa de peixes para enfrentar Afrodite de peixes, que parecia ser um cavaleiro maravilhoso. Shun usa a Jigglypuff de China, que destrói o cosmo de sua beleza, mas a canção não faz Afrodite adormecer. Afrodite lança seus pokémons Gloom, Bellsprout e Tangela.
Shun não tem muitos pokémons que possam vencê-lo. Shun lança Bulbasauro, que é enfraquecido pelo sugador de energia de Tangela. Beedrill, com suas agulhas venena, vence Tangela. E Gloom perde, mas perde para Bellsprout. Shun então usa a Kadabra e faz seus ataques de levitação e os derrota. Seiya tenta passar pelo caminho das rosas, mas acaba perdendo as forças e desmaia no caminho do quarto do mestre. Na casa de peixe, Shun não consegue atacar Afrodite, que a protege pelas venenosas. Vermelho. Shun lança sua onda relâmpago, que é parada por uma rosa negra, que eram as rosas piranhas, que destroem as correntes de Andrômeda de Shun, que fica sem poder atacar e defender. Shun explode seu corpo e lança a tempestade nebulosa, mas é atacado pela rosa branca de Afrodite, que lhe tiraria a vida em questão de segundos. Afrodite é vencido, mas Shun acaba morrendo logo em seguida. O mestre do mal começa a cantar vitória, porque não existe mais nenhum cavaleiro de bronze vivo. Shin e Marin tentam entrar no santuário para ajudar em Seiya, mas são atacadas por uma horda de soldados do mestre do mal. Marin foge e encontra a entrada do quarto do mestre, onde estão Seiya e Pikachu desmaiados. Marin coloca sua máscara em Seiya para proteger do veneno das rosas vermelhas. Seiya restaura a vida e destrói as rosas com o meteoro de Pegasus. O quarto do mestre do mal, Ares, pela primeira vez, e é repleto de pokémons pré-históricos. Só um detalhe, o lugar onde o mestre do mal fica é aquele lugar onde tem aqueles pokémons históricos, chamado de desfiladeiro do vovô, ou desfiladeiro do mestre do mal, como queiram chamar, né? Você encontra vários fósseis no caminho da sala do mestre. O Cosmo dos Cavaleiros de Bronze mortos é enviado a Seiya com seus pokémons principais. Porém, Charmeleon de Shiryu permanece rebelde, soltando fogo para todos os lados. Seiya chega com os pokémons na sala do mestre, que tira sua máscara e não aparenta ser o homem perverso que parece. Mas do nada seus cabelos mudam de cor e ele se transforma em Ares, a reencarnação do mal. Então, ele cobre seu corpo com a armadura de gêmeos e usa seus pokémons pré-históricos para enfrentar Seiya, que usa Pidgeotto, que enfrenta Kabutops, mas acaba perdendo. Squirtle é usado no seu lugar e vence Kabutops. Pikachu enfrenta Magmar, que quase destrói Pikachu. Charmeleon é usado para vencer e vence Magmar, que evolui para Charizard. Charizard tenta lutar contra Aerodactyl, que usando o arremesso sísmico o vence. O mestre Ares fica furioso e ataca Seiya, lhe retirando os 5 sentidos. Seiya fica em condições vulneráveis de lutar até despertar o 7º sentido. O mestre Ares dispara outra dimensão e a explosão galáctica, mas Seiya contra-ataca com um turbilhão de Pegasus e o meteoro de Pegasus. No mesmo momento, um Cosmo de Mu ressuscita Ikki de Fênix, morto na casa de Virgem. Ikki é ressuscitado junto com Shaka de Virgem, que diz para ir até o quarto do mestre. Todas as passagens estão abertas. O mestre Ares tenta dar o último golpe em Seiya, mas é surpreendido por Ikki de Fênix. Durante o combate, Seiya sobe até a sala de Athena, onde ele deve retirar o escudo da estátua de Athena e salvar Saori. Seiya, quase sem forças, sobe até lá e retira o escudo da estátua e aponta para o lado onde está Athena. Nesse momento, o relógio de fogo se extingue. No combate contra Ikki de Fênix, o mestre do mal leva vantagem e bloqueia os ataques de Ikki. O mestre do mal sobe até a sala da estátua de Athena e derrota Seiya com o escudo na mão.
e canta a vitória. Mas Atena acaba sendo salva. A flecha que atingiu desintegra e Saori desperta e passa pelas 12 casas, onde os 6 cavaleiros de ouro vivo que se renderam, lhe receberiam, que eram eles: Muldiares, Aldebaran de Touro, Aiolos de Leão, Aiora de Leão, Chaca de Virgem e Milo de Escorpião. Os demais, como se sabe, morreram. Saori chega onde está o Mestre do Mal, que tenta lhe atacar de várias formas, mas Atena é protegida pelos cavaleiros. Depois de tentar, o Mestre Ares descobre que também é um cavaleiro de Atena e se rende. Seus cabelos voltam à cor normal e a batalha contra o santuário é vencida. Bem, pessoal, essa aqui foi uma parte dos roteiros modificados. Eu farei um outro vídeo que vai contar a história da saga de Asgard, com roteiro modificado e com essa mescla também de Pokémon, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, deixa um like aí, arrebenta no like. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui, se inscreva-se no meu canal, comentem aí o que vocês acharam da série, caso vocês conseguiram acompanhar ela toda, né? O vídeo é um pouquinho grande, mas é isso aí. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima